Meu nome é Sheila Muller, e esta é a história de como o meu casamento de 15 anos desmoronou diante dos meus olhos. Nascida e criada em Salzburgo, Áustria, eu tinha apenas 22 anos quando me casei com Douglas Hofer, um homem 10 anos mais velho que eu. Na época, achava que tinha encontrado o amor da minha vida, mas o tempo mostrou o quão equivocada eu estava. Cresci numa família de classe média, filha única de pais amorosos que sempre me incentivaram a buscar meus sonhos. Minha infância foi marcada por longas tardes brincando nos jardins do Palácio de Mirabel e passeios de bicicleta às margens do rio Salzac. Aos 12 anos, sofri um acidente durante uma aula de esqui que me deixou com uma pequena cicatriz no queixo, uma lembrança constante da minha primeira experiência com a dor e a superação. Na adolescência, enfrentei momentos difíceis ao lidar com bullying na escola, devido ao meu sotaque mais carregado, herança dos meus avós que vieram do interior. Isso me fez desenvolver uma casca mais dura, aprendendo desde cedo a não deixar que as opiniões alheias definissem quem eu era. Conheci Douglas em uma festa de formatura da universidade, e ele era um jovem empresário promissor, cheio de charme e ambição. Fiquei encantada com sua confiança e a maneira como ele falava sobre seus planos para o futuro. Começamos a namorar e, em menos de um ano, estávamos noivos. O casamento foi uma cerimônia extravagante nos arredores de Salzburgo, com vista para os Alpes. Minha sogra, Nad Hofer, uma mulher austera e crítica, já demonstrava desde então sua personalidade difícil. Durante os preparativos, ela questionou cada uma das minhas escolhas, desde o vestido até o cardápio. Tem certeza que quer usar esse modelo? Não acha que fica um pouco vulgar? Ela dizia, com um sorriso falso nos lábios. Os primeiros anos de casamento foram um misto de alegria e desafios. Douglas e eu nos mudamos para Viena, onde ele expandiu seus negócios. Eu trabalhava como professora de alemão para estrangeiros, uma carreira que me dava satisfação, mas que Nad sempre menosprezava. Uma nora minha deveria ter ambições maiores, ela costumava dizer durante nossos almoços de domingo. À medida que o tempo passava, comecei a notar mudanças sutis no comportamento de Douglas. Ele chegava cada vez mais tarde do trabalho, sempre com desculpas sobre reuniões importantes ou jantares com clientes. O cheiro de perfume feminino em suas camisas tornou-se mais frequente, mas eu me recusava a acreditar no óbvio. Foi numa tarde de outono, enquanto arrumava o escritório de Douglas em casa, que encontrei um envelope escondido no fundo de uma gaveta. Dentro dele, fotos de meu marido com uma mulher jovem e deslumbrante. Eles estavam em diversos lugares, restaurantes elegantes, hotéis luxuosos, até mesmo em uma praia que reconheci como sendo nas Maldivas, onde Douglas disse ter ido a trabalho meses atrás. Meu mundo desabou naquele instante, as lágrimas embaçavam minha visão enquanto eu olhava fixamente para aquelas imagens que confirmavam minhas piores suspeitas. A dor no meu peito era quase física, como se alguém tivesse arrancado meu coração e o esmagado diante dos meus olhos. Naquela noite, quando Douglas chegou em casa, eu o confrontei. Mostrei as fotos e exigi explicações. Ele ficou pálido por um momento, mas logo sua expressão mudou para uma de arrogância que eu nunca tinha visto antes. O que você quer que eu diga, Sheila? Sim, estou tendo um caso. Ela é modelo, tem 23 anos e é muito mais jovem e excitante que você? Ele disse, sem um pingo de remorso na voz. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. 15 anos de casamento reduzidos a nada em questão de segundos. Mas eu não iria me deixar abater tão facilmente. Jovem e excitante é. Bem, tenho certeza que sua mãe adoraria saber sobre sua nova namoradinha. Respondi, tentando manter a compostura. Douglas riu, um som frio e desprovido de humor. Minha mãe? Ela provavelmente me parabenizaria por finalmente encontrar alguém à altura da família Hofer. Tirei do bolso outro envelope. Este contendo fotos que eu havia descoberto meses atrás, mas guardar em segredo. Esperando o momento, aquilo foi a gota d'água. Anos de críticas e menosprezo de Neide voltaram à minha mente como um turbilhão. Eu sabia que ela sempre me vira como inferior, não boa o suficiente para seu precioso filho. Mas agora, com a traição de Douglas, algo dentro de mim se quebrou. Ótimo, eu disse, minha voz tremendo de raiva contida. Então tenho certeza que ela ficará igualmente feliz em ver estas fotos. O certo. Nelas, Neide aparecia em situações comprometedoras com o jardineiro da família, um homem pelo menos 20 anos mais novo que ela. O rosto de Douglas passou do vermelho ao branco em questão de segundos. Onde? Onde você conseguiu isso? Ele gaguejou.
toda sua arrogância anterior evaporando-se no ar. Digamos que não sou tão ingênua quanto você e sua mãe pensam, respondi, um sorriso amargo nos lábios. Agora, o que acha que seu pai diria se visse estas fotos? A menção de seu pai, um homem austero e tradicional que Douglas sempre buscou impressionar, fez meu marido cambalear. Ele se sentou pesadamente no sofá, o rosto enterrado nas mãos. Você não faria isso, ele murmurou. Mas não havia convicção em sua voz. Não faria? Depois de anos aguentando o desprezo da sua mãe? Depois de você me trair e jogar na minha cara? Tente me impedir, desafiei. Naquele momento, vi o medo nos olhos de Douglas. Não era apenas o medo de perder sua herança ou o respeito de seu pai. Era o medo de perder o controle que ele sempre achou que tinha sobre mim. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções e acontecimentos. Douglas implorou, ameaçou, tentou-me subornar para manter o silêncio. Mas eu estava determinada a expor a verdade, não apenas sobre sua traição, mas também sobre a hipocrisia de Neide. Numa tarde de domingo, durante o tradicional almoço familiar na casa dos Hofer, eu coloquei meu plano em ação. Enquanto Neide servia à sobremesa, fazendo comentários ácidos sobre meu vestido inapropriado para a ocasião, eu calmamente tirei as fotos da minha bolsa. Já que estamos todos reunidos, achei que seria um bom momento para compartilhar algumas novidades. Anunciei, minha voz surpreendentemente firme. O pai de Douglas, Hans Hofer, ergueu uma sobrancelha curioso. Neide me lançou um olhar de desprezo, provavelmente esperando que eu anunciasse alguma conquista insignificante que ela pudesse menosprezar. Douglas tem uma novidade emocionante, continuei, ignorando os olhares suplicantes do meu marido. Ele encontrou um novo amor, uma modelo de 23 anos. Não é maravilhoso? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Hans olhou para o filho, a decepção evidente em seus olhos. Neide, surpreendentemente, parecia prestes a defender Douglas. Mas eu a interrompi. Oh, mas não se preocupe, Neide. Tenho certeza que você entende perfeitamente a atração por pessoas mais jovens, disse, deslizando as fotos dela com o jardineiro pela mesa. O rosto de Neide ficou lívido. Hans pegou as fotos com mãos trêmulas, seu rosto passando da incredulidade à fúria em questão de segundos. O que significa isso? Ele rugiu, olhando da esposa para o filho. Douglas tentou balbuciar alguma explicação, mas era tarde demais. A verdade estava exposta, cruel e nua diante de todos. Saí daquela casa naquele dia sentindo um misto de triunfo e vazio. Havia exposto as mentiras e traições, mas ao custo de destruir completamente os laços familiares que, por mais disfuncionais que fossem, ainda existiam. As semanas que se seguiram foram caóticas. Hans pediu o divórcio de Neide, incapaz de perdoar sua traição. Douglas, desesperado para salvar sua herança e reputação, tentou se reconciliar comigo, jurando que havia terminado com ela e que tudo não passara de um erro momentâneo. Mas eu já havia tomado minha decisão. 15 anos de casamento, de submissão às críticas de Neide, de ignorar os sinais de que algo estava errado, haviam chegado ao fim. Entrei com o pedido de divórcio, determinada a recomeçar minha vida, longe daquela família tóxica. O processo de divórcio foi longo e desgastante. Douglas, percebendo que havia perdido não apenas a mim, mas também o respeito de seu pai, tornou-se vingativo. Tentou-me deixar sem nada, alegando que eu não tinha direito à fortuna da família Hofer. Foi nesse momento que descobri uma força interior que não sabia que possuía. Contratei um dos melhores advogados de Viena e lutei com unhas e dentes por aquilo que era meu por direito. As noites em claro, estudando contratos e leis, valeram a pena quando, finalmente, chegamos a um acordo que me garantia estabilidade financeira. Neide, por sua vez, caiu em desgraça social. Suas amigas da alta sociedade vienense, que antes a abajulavam, agora a evitavam como se ela fosse portadora de alguma doença contagiosa. Ouvi dizer que ela se mudou para uma pequena cidade no interior da Áustria, longe dos olhares críticos que antes ela tanto adorava direcionar aos outros. Hans, o patriarca da família Hofer, foi talvez quem mais sofreu com toda a situação. Ver seu casamento e a imagem que tinha do filho desmoronarem simultaneamente foi demais para ele. Alguns meses após o escândalo, ele sofreu um ataque cardíaco. Sobreviveu, mas ficou significativamente debilitado. Douglas, sem o apoio do pai e com sua reputação nos negócios manchada pelo escândalo, viu seus empreendimentos começarem a falhar.
A última notícia que tive dele foi que estava tentando reconstruir sua carreira em Frankfurt, longe do cenário que testemunhou sua queda. Quanto a mim, decidi que era hora de um recomeço completo. Vendi o apartamento que dividira com Douglas, em Viena, e me mudei de volta para Salzburgo. A cidade da minha infância, com suas ruas de paralelepípedos e a música de Mozart ecoando pelas praças, me acolheu como uma velha amiga. Comprei uma pequena casa perto do rio Salzach, com um jardim onde plantei flores que sempre quis, mas que Neide considerava muito comuns para a nora de um Hofer. Retomei minha carreira como professora, desta vez na universidade local, ensinando literatura alemã. As noites sozinha eram difíceis no começo. Havia momentos em que a solidão pesava, e eu me pegava pensando no que poderia ter sido se Douglas não tivesse traído minha confiança, se Neide tivesse sido uma sogra mais acolhedora. Mas então, eu olhava para meu jardim florescendo, para os livros que agora podia ler sem críticas, para a paz que finalmente encontrei, e sabia que havia feito a escolha certa. Uma tarde, cerca de 2 anos após o divórcio, recebi uma ligação inesperada. Era Hans Hofer. Sua voz, antes sempre firme e autoritária, soava frágil e cansada. Sheila, ele disse. Sei que não tenho o direito de pedir isso, mas gostaria de vê-la. Há coisas que preciso dizer. Hesitei. Parte de mim queria recusar, deixar o passado para trás de uma vez por todas. Mas outra parte, talvez a professora em mim, que sempre acreditou no poder da comunicação, decidiu dar uma chance. Encontramo-nos em um café tranquilo no centro histórico de Salzburgo. Hans parecia ter envelhecido décadas desde a última vez que o vi. Seus olhos, antes sempre alertas e críticos, agora carregavam uma tristeza profunda. Vim pedir perdão, ele começou, suas mãos tremendo levemente enquanto segurava a xícara de café. Não apenas pelo que Douglas fez, mas por como permitimos que Neide a tratasse todos esses anos. Eu deveria ter intervindo, deveria ter visto o quanto ela estava errada. Fiquei em silêncio, deixando que ele continuasse. Você sabe, sempre fui um homem orgulhoso. Orgulhoso do meu nome, da minha posição. Achei que isso era o mais importante, que era isso que fazia um homem. Mas agora... Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Agora vejo que estava errado. Perdi minha família. Meu filho se tornou alguém que não reconheço e tudo por quê? Por orgulho e aparências. Senti uma onda de compaixão que não esperava. Este homem que antes me intimidava tanto, agora parecia tão pequeno e frágil. Hans, disse suavemente, o que aconteceu não foi culpa sua. Todos nós fazemos escolhas e temos que viver com as consequências delas. Ele assentiu, um sorriso triste nos lábios. Você sempre foi sábia, Sheila. Douglas teve sorte de tê-la, mesmo que não tenha percebido isso. Conversamos por horas naquele café. Hans me contou sobre sua infância difícil, sobre como a pressão de manter o nome da família o levou a ser o homem que era. Falou sobre seus arrependimentos, sobre como gostaria de ter sido um pai e um sogro melhor. Quando nos despedimos, senti como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Não havia perdoado completamente. As feridas ainda estavam lá, mas havia um senso de conclusão de um capítulo finalmente se fechando. Semanas depois, recebi a notícia de que Hans havia falecido pacificamente durante o sono. Compareci ao funeral, mantendo-me discreta nos fundos da igreja. Vi Douglas lá, parecendo abatido e envelhecido além de seus anos. Nossos olhares se cruzaram brevemente, mas nenhum de nós fez menção de se aproximar. Neide não estava presente. Soube depois que ela não fora convidada. Após a cerimônia, caminhei sozinha pelo cemitério, refletindo sobre os estranhos caminhos que a vida nos leva. Lembrei-me de uma frase que minha avó costumava dizer: a vida é como um rio, Sheila. Às vezes calmo, às vezes turbulento, mas sempre seguindo em frente. Os meses que se seguiram trouxeram uma paz que eu não experimentava há anos. Mergulhei em meu trabalho na universidade, encontrando alegria em compartilhar meu amor pela literatura com meus alunos. Nas horas vagas, comecei a explorar hobbies que sempre quis tentar, mas nunca tive coragem ou permissão para fazê-lo. Comecei a praticar yoga, descobrindo nela não apenas um exercício físico, mas uma forma de acalmar minha mente. Nas manhãs de sábado, frequentava o mercado local, conversando com os produtores e escolhendo ingredientes frescos para experimentar novas receitas. A cozinha, que antes era um local de estresse devido às constantes críticas de Neide sobre minhas habilidades culinárias, tornou-se um refúgio de criatividade e prazer.
Foi durante uma dessas manhãs no mercado que reencontrei um antigo colega de escola, Marcus Bauer. Ele estava comprando maçãs na barraca ao lado da minha e quase derrubou toda a pilha quando me reconheceu. Sheila Muller, é você? Ele exclamou, seus olhos azuis brilhando de surpresa e alegria. Conversamos ali mesmo, entre barracas de frutas e verduras, relembrando os tempos de escola e colocando a conversa em dia. Marcus era professor de História na mesma universidade onde eu lecionava, embora nunca tivéssemos nos cruzado nos corredores. Que tal tomarmos um café qualquer dia desses? Ele sugeriu, um leve rubor tingindo suas bochechas. Hesitei por um momento. A ideia de me envolver com alguém, mesmo que apenas para um café, me assustava. Mas algo no sorriso gentil de Marcus, tão diferente do sorriso arrogante que eu me acostumara a ver em Douglas, me fez aceitar. Nosso café se transformou em um passeio pelo jardim de Mirabel, que se estendeu por horas. Marcus era um excelente ouvinte, e pela primeira vez em muito tempo, senti-me verdadeiramente ouvida e compreendida. Nos meses que se seguiram, Marcus e eu nos aproximamos cada vez mais. Ele respeitava meu espaço e meu tempo, nunca me pressionando para mais do que eu estava pronta para dar. Compartilhávamos interesses em comum: literatura, história, caminhadas pela natureza, e nossas conversas fluíam com uma facilidade que eu havia esquecido que era possível. Um dia, enquanto caminhávamos às margens do rio Salzac, Marcus segurou minha mão. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Senti meu coração acelerar, não de medo ou apreensão, mas de uma emoção que há muito não experimentava. Esperança. Sheila, ele disse, sua voz suave como a brisa que soprava do rio. Sei que você passou por muito, não quero apressar nada, mas quero que saiba que estou aqui, para o que você precisar, no ritmo que você quiser. Lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio e gratidão. Marcus me abraçou, e naquele momento, senti como se todas as peças estivessem finalmente se encaixando. Nossa relação progrediu lentamente, com respeito mútuo e compreensão. Marcus nunca tentou me mudar ou me criticar. Ele apreciava minha força e independência, características que antes eram vistas como defeitos por Douglas e sua família. Um ano após nosso reencontro no mercado, Marcus me pediu em casamento. Não foi nada grandioso ou extravagante, ele me levou para um piquenique no mesmo local onde tínhamos dado nosso primeiro beijo, às margens do Salzac. Com o pôr do sol pintando o céu de tons dourados e rosa, ele se ajoelhou e me ofereceu um simples anel de ouro com uma pequena safira. Sheila, ele disse, sua voz tremendo levemente de emoção. Você me ensinou que o amor verdadeiro é sobre crescer junto, apoiar um ao outro e construir algo belo a partir do respeito mútuo. Você me faria a honra de se casar comigo? Minha resposta foi um sim, sussurrado entre lágrimas de alegria. Nosso casamento foi uma cerimônia íntima, apenas com amigos próximos e família. Realizamos a cerimônia no jardim da minha casa, agora nossa casa. As flores que eu havia plantado anos atrás, quando recomecei minha vida, agora decoravam nosso altar improvisado. Enquanto caminhava em direção a Marcus, vi nos olhos dele não apenas amor, mas uma profunda admiração e respeito. Naquele momento, percebi que havia finalmente encontrado não apenas um parceiro, mas um verdadeiro companheiro de vida. Após a cerimônia, enquanto dançávamos nossa primeira dança como casal, Marcus sussurrou em meu ouvido: Você é a mulher mais forte e incrível que já conheci. Obrigado por me deixar fazer parte da sua vida. Sorri, sentindo uma paz e felicidade que jamais imaginei ser possível depois de tudo que havia passado. Obrigada por me mostrar que eu merecia mais, respondi. Os anos se passaram, e nossa vida juntos se tornou uma jornada de crescimento mútuo e amor verdadeiro. Tivemos nossos desafios, é claro. Toda relação os tem. Mas enfrentamos cada obstáculo juntos, como uma equipe. Ocasionalmente notícias sobre os Hofer chegavam até mim. Soube que Douglas havia se casado com ela, a modelo, mas o casamento durou apenas alguns meses. Neide, pelo que fiquei sabendo, vivia reclusa, tendo perdido grande parte de sua fortuna em investimentos mal-sucedidos. Essas notícias não me traziam mais amargura ou ressentimento. Em vez disso, sentia uma espécie de compaixão distante. Eles haviam feito suas escolhas, assim como eu havia feito as minhas. Uma tarde,
Enquanto corrigia trabalhos dos meus alunos em nosso jardim, Marcos se juntou a mim com 2 xícaras de chá. Olhei para ele, para nossa casa, para as flores que continuavam a florescer ano após ano, e senti uma onda de gratidão me inundar. No que está pensando? Marcos perguntou, notando meu olhar contemplativo. Em como a vida é imprevisível, respondi. Em como as coisas que achamos que vão nos destruir podem na verdade abrir caminho para algo muito melhor. Ele sorriu, pegando minha mão. Você é uma sobrevivente, Sheila. Mas mais do que isso, você é uma mulher que soube transformar dor em força, decepção em sabedoria. Apertei sua mão, sentindo o metal frio da minha aliança contra minha pele. Um lembrete constante do amor verdadeiro que havia encontrado. Somos uma equipe, disse, sorrindo para meu marido. E juntos podemos enfrentar qualquer coisa que a vida nos apresente. Enquanto o sol se punha sobre Salzburgo, tingindo o céu de tons dourados, percebi que minha jornada, com todos os seus altos e baixos, me trouxe exatamente para onde eu deveria estar. Não era um final de conto de fadas, mas era real, era verdadeiro e era meu. A traição de Douglas e a crueldade de Neide, que uma vez ameaçaram me destruir, acabaram sendo o catalisador para uma transformação profunda. Aprendi a valorizar minha força interior, a confiar em meu julgamento e a nunca mais permitir que alguém diminuísse meu valor. Olhando para trás, vejo que cada desafio, cada lágrima derramada, cada momento de dúvida me moldou na mulher que sou hoje. Uma mulher que não apenas sobreviveu, mas floresceu, encontrando um amor verdadeiro e uma vida plena de significado. E assim, sentada no jardim com Marcos, cercada pelas flores que plantei com minhas próprias mãos, entendi que minha história não era sobre vingança ou tristeza. Era sobre renascimento, sobre encontrar beleza após a tempestade, sobre a capacidade humana de se reerguer e reconstruir. Minha jornada continua, dia após dia, com suas alegrias e desafios. Mas agora sei que, não importa o que o futuro reserve, tenho a força para enfrentá-lo. Não apenas sobreviver, mas verdadeiramente viver. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais histórias incríveis e emocionantes para você.